E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Nossa saudação a todos. Estamos começando mais uma edição do painel. Estamos aqui em nome da Unimed, Unimed Erechim, Unimed cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Bom, nós vamos falar de história hoje e não é da história aquela tradicional, fatos históricos mundiais, enfim e tal. Nós vamos falar sobre a história, ou melhor, sobre personagens históricos que marcaram Erechim. Tá aqui nesse livro, 100 razões para viver sem medo de morrer. 100 razões para viver sem medo de morrer. Que eu acho que, na minha modesta opinião, eu tive a oportunidade de ler todo o livro, obviamente, de ler o livro, e é uma das obras mais gigantes, dá para se dizer, do que já foi produzido no município de Erechim. Produzido por Osney de Lima, prefaciado por Alcides Mandela Stumpf, redigido por João Francisco Campelo Dil e pesquisado por Enori Chaparini, o nosso historiador erechinense, que eu reconheço talvez como um dos maiores, ou o maior, ao menos no meu tempo aí. De repente todos podem ter feito algum tipo de pesquisa juntos, não quero ser injusto dizer que apenas o Enori fez, mas coube a ele se debruçar sobre essa missão que não é das mais fáceis. Aliás, respeito todos os historiadores, todos os pesquisadores. Meu abraço à professora Helena, a nossa colega Neuza, né? Entre outros tantos aí. Bom, e quem está aqui justamente para fazer o programa de hoje é o Enori Chaparini. Chaparini, eu vou tratá-lo assim, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no painel. Uma alegria, Rose. Bom dia aos telespectadores. É sempre uma alegria redobrada retornar neste órgão de comunicação e ter contato com a comunidade sobre as nossas pesquisas, sobre a nossa alegria de estar sempre buscando um documento novo, uma informação sobre a história de Erechim. Bom, quer falar um pouquinho sobre o livro em si? Ele retrata a história bastante enxuta, tá, para se dizer assim, né? Enxuta, contando a história de cada um por um, né? Mas na soma geral, deu aí, quantas páginas aí, vamos ver aí,
passou de 700 páginas, acho. 755 páginas, 756 Na verdade, páginas. a nossa vontade seria contemplar mais gente, né? Aí caberia, de repente, um volume 1, volume 2, volume 3. Nós estávamos com 700 a 1000 pioneiros que deixaram um legado para a comunidade, mas tivemos que fazer uma escolha. E toda a escolha também exclui. E tivemos que optar por 100, em virtude do aniversário do centenário de Erechim. Esses contemplados, todos eles foram pesquisados no arquivo da família Carraro, a Voz da Serra. Tivemos acesso ao jornal desde a década de 30, o Arquivo Histórico Municipal, também material produzido por colegas, como fizemos um projeto conjunto com a professora Neuza Cidade Garcês, a questão de 15 a 20 anos, tem material de outros colegas também, arquivos particulares, contato direto com os familiares e também pessoas que já não residem mais na cidade. Foi um chamamento geral e, na verdade, eu pesquisei quase 10 anos. Eu iniciei em 2009 e o livro foi lançado em 2019. Então eu me antecipei porque o doutor Dil precisava realmente de material, até nas suas viagens de férias para a Europa. Ele levava 2 ou 3 malas, porque ele se empolgou tanto no trabalho, no projeto, que nas horas vagas, até nas próprias férias dele, ele escrevia, porque é altamente fascinante e se envolveu com esses 100 personagens. Então é um trabalho coletivo, na verdade. Essa pesquisa que eu empreendi, coube a mim fazer essa parte, ela é, digamos assim, uma obra coletiva, uma obra de muitas mãos, de muitas cabeças. Houve esforços ingentes, esforços titânicos empreendidos, mas a gente até gostaria que o resultado fosse melhor. A gente sempre gostaria de fazer melhor. Mas foi o possível. Eu creio que ali na frente, de repente, um volume 2, volume 3, por gente jovem que a cidade está desenvolvendo com universidades e estudiosos, novos historiadores, a gente tem esperança de que esse trabalho pode ser melhorado. Ele pode ser uma segunda edição com novas pesquisas, um por todos, todos por um. E a gente reconhece que é realmente uma atividade complexa, difícil. É preciso cruzar dados. Eu estive no cemitério israelita para a cronologia, nasceu quando, faleceu quando. Também no Pio XII, a gente andou nos rastros da vida, onde a vida passou. Nós também investigamos muitos papéis, muitas fontes, e o resultado é de quase 700 páginas. Um trabalho de fôlego, um trabalho assim até, não sei se nós teríamos o ânimo para fazer isso nos dias de hoje. De qualquer sorte, a comunidade pode se certificar no arquivo histórico, tem esse material, na biblioteca. Eu acho que foi entregue nos colégios também. Estamos um pouco preocupados que a edição está esgotada. Na verdade, este livro está esgotado. Talvez caberia aí uma conversa com o próprio Dr. Dil para ver se é possível uma segunda edição. Eu cheguei a escrever uma coluna a respeito disso no meu blog e recebi vários contatos aonde poderia ser adquirido. Sim. Né? E aí depois eu fui me informar e tal, eu fiquei sabendo que estava esgotado e tal, então, né, eu acho que nem sei se foi colocado à venda. Ficou sob a responsabilidade do Dr. Dil, do promotor Dil, mas em poucos dias esgotou-se aquela edição, né, e muitos procuram. Esse livro foi para a Europa, foi para os Estados Unidos, de famílias erechinenses que residem em outros continentes, mas, de fato, é hora de pensarmos numa nova edição para contemplar. Todas as famílias receberam, né?
Mas a comunidade também quer participar, não somente o pesquisador, o aluno, o professor, aqueles que estão na área da pesquisa, mas a comunidade como um todo. Né? Sem dúvida. Só para... Cabe mais um registro aqui, as pessoas às vezes podem se perguntar, todos os personagens abordados aqui, né, são figuras que já faleceram. Já faleceram. Quando foram pesquisadas, quando foram pesquisadas, já eram falecidas. Então que ninguém se doa, mas como é que eu não estou? E de lá para cá, muitos homens e mulheres que deixaram um legado importante para a comunidade, de 19 para cá já são muitos, né? Por isso que eu falo da possibilidade de um volume 2, de um volume 3, com outras equipes, com outros colegas, a luta vai continuar. É sempre aquela, eu lembro em Porto Alegre, nos grandes encontros sobre história, sobre antropologia, que esgota-se o pesquisador, mas a pesquisa nunca se esgota. Ela permanece, ela continua, agora mais do que nunca, com as redes sociais e com arquivos eletrônicos, então ela se expande cada vez mais. Mas o barato da coisa é que alguém consegue escrever, apresentar e que a sociedade possa participar. Né? Bom, o senhor selecionou aí 2, se possível 3 nomes, né, para contar um pouco da história desses personagens, né, dentre 100 aí. Gostaria que o senhor ficasse à vontade aí para abordar um pouco da vida, para transferir para os erichinenses, né? Enfim, quem foram essas pessoas? O que elas fizeram? Por que elas estão no livro? Inicialmente vamos tratar de uma figura muito querida na cidade, pioneiro de Santa Maria, chegou aqui como contabilista em 1919. Uma pessoa extremamente culta, de uma conduta moral inatacável, uma pessoa que se eternizou nos primeiros 50 anos como uma figura que participou da sociedade de forma efetiva. Estou falando de Aldo Afonso de Castro. Há quem diga ser ele um dos maiores conhecedores da história de Erechim. Ele tinha arquivos impecáveis e implacáveis também, colecionava revistas, colecionava jornais, inclusive uma parte do acervo do Aldo Afonso de Castro foi doado para o Arquivo Histórico Municipal. Eu fui diretor do arquivo de 80 a 2001 e na década de 80, um familiar do Aldo, porque eu não conheci o Aldo, as informações que eu tenho através do Jação, que é filho, e do neto César Castro. Porque essa cultura de colecionar, de guardar, de escrever, ela passou de pai para filho, de avô para pai para filho. Então é uma família portuguesa muito culta, uma família que se sobressaiu como contabilista, e ele foi depois secretário executivo da ACIE. Aquele prédio perto do Som Misura, do outro lado, aquele prédio que consta AC, era da Associação Comercial, que mais tarde vendeu para a família Castro. Eu sempre pensei que o AC fosse Aldo Castro, mas era a Associação Comercial que vendeu para o Aldo Castro, porque trabalhou lá na CIE cerca de quase 30 anos. Mas é uma coincidência. É importante, interessante. Eu nunca imaginei... O A de Aldo, o A de associação, o C de Castro, o C de Exato. Como comercial. Ele era o contabilista, como ele era o secretário executivo, fazia toda a contabilidade, ele fica lá de 38, mais ou menos, a 63. O Aldo Afonso de Castro nasceu em Santa Maria em 1890, século XIX, e faleceu em 1964. Ele escrevia praticamente em todos os jornais antigos da década de 20 em Erechim. O Tempo, o Boavistense, a Voz da Serra, e era um grande intelectual e polemista. Inclusive, ele foi convidado pelo doutor Amintas Maciel, que era do Partido Republicano Rio-Grandense, para efetivar em 31 o Código de Posturas do município. É impressionante ver isso, porque ele era fundador do Partido Libertador.
E de repente é convidado por um líder nomeado por Flores da Cunha, que é o Amintas Maciel, que governa de 30 a 34. Isso dá uma ideia do potencial, da cultura, da capacidade deste homem, então chamado Aldo Afonso de Castro. Atlantista, colaborou no Ítalo Brasileiro, um time que foi extinto na década de 20, colaborou no Hospital de Caridade, Rotary, enfim, ele estava assim empenhado, ele deixa um legado para a comunidade muito grande. Um camarada simples, sem exibicionismo nenhum, ele não gostava, assim, digamos, de pompas, de solenidades extravagantes, mas ele era um homem que participava muito, escrevendo, ponderando, discordando. Ele, inclusive, é convidado pelo judiciário como um membro efetivo para fazer os julgamentos, para fazer os júri. Então eram homens escolhidos a dedos, de grande suporte moral, ético. E este homem deu um exemplo muito grande, porque ele era aficionado pela cultura, pelas ideias, por registrar, por guardar. Então colecionava a revista O Cruzeiro, colecionava a Manchete. Ele montou um arquivo pouco comum na cidade. Uma parte desse arquivo ele repartiu com o Arquivo Histórico Municipal. Eu lembro, por exemplo, que havia lá um filho do Aldo, pode ser que eu não lembre no momento, irmão do Jação, que doou todo o Diário de Notícias de Porto Alegre para o Arquivo Histórico, de 1925 a 1965. Tem 3 coleções no Rio Grande do Sul. Parece que é o arquivo da Prefeitura de Porto Alegre, um outro arquivo de Porto Alegre e o Arquivo Histórico Municipal de Erechim. Notícias do mundo, notícias da Primeira Guerra Mundial, da crise de 29, da Segunda, notícias de Erechim a Nova York. É impressionante, os historiadores, os pesquisadores sempre solicitam a pesquisa no Diário de Notícias doado pelo senhor Castro. Ele trabalhava com um aviãozinho aí no aeroporto O Jairo. O Jairo teve essa grandeza, esse desprendimento de doar, então, 220 volumes, mais ou menos da grossura deste livro, para o Arquivo Histórico Municipal e também os jornais antigos. Então, assim, resumindo em poucas palavras, eu acho que o Aldo Afonso de Castro daria um livro mais ou menos como este, da vida, do legado, da sua contribuição para a comunidade de Erechim. Será sempre um homem que contribuiu, que valorizou as ideias, a memória, escreveu, pesquisou, polemizou, enfim, um dos grandes intelectuais dos primeiros 50 anos da história de Erechim. Estou dando uma olhadinha rapidamente aqui, né? Rotary Clube, Legião Brasileira de Assistência, sim. Futuro Hospital de Caridade. Participou da comissão para a construção da nova sede social do Clube Esportivo e Recreativo Atlântico. Teve também, coube a ele recepcionar uma comitiva de missionários da Igreja Episcopal. Eu não falei da Igreja Episcopal, que é um capítulo à parte, que ele tem assim toda... Chegava Boa Vista do Erechim. Exatamente, exatamente. Pode ficar à vontade e também... isto foi para tratar da instalação de uma igreja futura, daí difundir sua doutrina. Sim, né? sim. Eu não estou querendo te cortar, eu estou apenas... Não, exatamente, né? complementando, Sim. Que há uma abundância de informações e todas elas importantes. Com certeza. Outra coisa aqui, ele também, o Aldo Afonso de Castro, né? São inúmeras informações aqui. Em 31 foi nomeado pelo intendente Amintas Maciel para integrar a comissão, que tu já falou, o Código de Postura, né? Em 22 auxiliou na fundação do Tiro de Guerra. Isso era importante observar que você não precisaria ir a Alegrete, a Quaraí, para prestar o serviço militar. Fazia na própria cidade.
era realmente uma coisa muito importante, porque o jovem ficava na própria cidade e, como se fosse numa escola, ele ficaria na própria cidade e recebia as instruções militares assim que completasse 18 anos. Né? Sem dúvida, isso foi em 22. Né? Em 23 participou da fundação, não, aí ele fundou a sua empresa de serviços contábeis. Serviços contábeis, aliás, ele ficou a vida inteira, né, e também prestou serviço comunitário, ele era muito humanitário também nessa parte. O Aldo Afonso de Castro, nosso personagem é de Santa Maria, é do século XIX, né? Não foi com ele que começou, porque eu me lembro que a família Castro, por muito tempo, ela era uma espécie de... Eles tinham uma espécie de representação do Correio do Povo. Antes do Diário de Notícias de Porto Alegre, ele era o correspondente. Por isso que ele guardava cada edição e depois encadernava num trabalho estafante, e ele tinha presente a própria Voz da Serra. Ele tinha todas as coleções, toda a coleção da Voz da Serra, que na verdade começa com o nome de o Boavistense, lá em 29, vai até 36, 37, depois muda para a Voz da Serra. E como ele era colecionador, ele colecionava objetos também, ele colecionava revistas, ele estava sempre por dentro. Há quem diga que ele gostava muito hoje dos bastidores. Ele gostava da notícia que não veio a público, aquilo que foi decidido nos bastidores. O próprio Jação brincando comigo, e a gente batia muito papo na década de 80, ele era, digamos assim, como uma espécie de detetive da história de Erechim. Sim. Era o homem mais informado, juntamente com o padre Benjamin Busato, juntamente com Rubio Brasiliano, juntamente com esses ícones dos primeiros 50 anos. E eles se reuniam, eles debatiam. Então eles usufruíam de um respeito muito grande na comunidade. Estou vendo aqui, Inori, que foi apresentado um projeto na Câmara de Vereadores pelo vereador Américo Godoy Ilha, que estipulava um período mínimo de 5 anos de domicílio em Boa Vista do Erechim. Foi um projeto muito polêmico. Como condição de elegibilidade para concorrer a eleições municipais. Mas, na verdade, o projeto fora feito por Aldo Castro. Exatamente. Quer dizer, ele estava no bastidor, atuando no bastidor, e apresentou ao... Exato, e ele também atuou no Estado Novo, e depois ele vai ser vereador de 47 a 51. Com muito custo convenceram ele que você tem que prestar serviço à comunidade como vereador. Ele aceitou, mas não foi muito fácil para ele aceitar. Ele não gostava muito de estar presente, ele gostava mais de bastidores, sabe? Um pesquisador, um investigador. Faleceu em Porto Alegre no dia 4 de março de 1964, conforme tu referiu antes, ele nasceu em 1890, para 64, dá cerca de 74 anos de idade. Uma média boa para 1900. Sabe onde fica a rua Aldo Castro? Olha, sinceramente, eu fiquei com dúvida. Em 1970 foi homenageado pela municipalidade com o nome de uma rua. Eu, francamente, eu não consigo me lembrar. Agora não estou lembrando, mas fica o convite aí para curiosidade, né? Alguém vai... Quem mora realmente nesta rua é motivo de júbilo, de alegria, porque trata-se de um personagem que engrandece as páginas da história. Interessante o livro que vocês compuseram aqui, ele no final dá o nome de cada personagem e uma razão para viver. E aí vocês buscam um verbo, um adjetivo, dá para se dizer. Né? Ali está o talento do redator, o talento do Dr. Gil, que de fato relaciona com filmes, relaciona com a literatura. Sim. E ficou bonito, acho que ficou de bom grado. No caso aqui para sintetizar, Aldo Afonso de Castro, segundo o redator, então, uma razão para viver, registrar.
Registrar, exatamente. Talvez era um homem de poucas palavras, mas de muitos registros. Ele, se tiver que definir o Aldo Afonso de Castro numa só palavra, é registrar. Ele gostava de escrever, deixar escrito, registrar. E um filme que relaciona a figura dele é Conspiração do Silêncio, que é sobre um homem que guarda os segredos obscuros de uma cidade, eu estou falando do filme, com Spencer Tracy e direção de John Sturges, né? Isso em 1955 o filme foi feito, né? Certamente, né, com esses personagens que atuam nos bastidores, eles talvez tenham mais histórias. A alma da cidade, dos personagens. Ele conhecia até a parte não cor-de-rosa da história, os porões. Ninguém conhecia mais, porque o sonho de todo pesquisador, o sonho até de um amigo querido, que já não está entre nós, Dr. Altair Menegatti, o sonho dele era chegar próximo a Aldo Afonso de Castro como pesquisador, como investigador. Furo de reportagens, ele estava preocupado em saber a verdade dos fatos. Se Erechim teve alguém apaixonado por saber a verdade dos fatos, este homem se chama Aldo Afonso de Castro. E muito provavelmente, ou quase certamente, né, feito por amor, porque eu acho que nada disso era pago. Não, ele era assim, benemérito, ele era de uma alma, ele era generoso. Dele era uma outra. Muito generoso, muito culto. E a conduta deste homem, ela era estimada, na verdade, pelo judiciário, pelas altas esferas do comando da cidade. Basta dizer que o Amintas Maciel, em 31, que foi um governo, vamos dizer, duro, até mandou proibir o apito das fábricas, para não acordar o sono do senhor prefeito, convidar ele para fazer o código de postura, um camarada da oposição, mostra toda a grandeza deste homem, então, que deixa um legado bonito para a comunidade de Erechim. Um dia nós vamos ter que abordar essa questão aí os filhos, de proibir os apitos aí das fábricas para não acordar. Vamos abordar especificamente, é de 30 a 34, o mandato do Amintas. Muito bem, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo do programa de hoje e no segundo bloco nós vamos saber mais detalhadamente quem foi Ângelo Luiz Calef. Nós já voltamos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Muito
bem, nós estamos de volta hoje recebendo com muito prazer o professor, pesquisador, historiador, Enori Chaparini, um dos orgulhos vivos do município de Erechim e da região Alto Uruguai, além de músico, né, membro da Academia Erechinense de Letras, enfim. Vamos nos falar um pouco então a respeito do Dr. Ângelo Luiz Calef. Bem, os Calef é uma família pioneira também. O pai do médico Ângelo Luiz Calef, ele era um forte comerciante e foi um dos líderes e fundadores da ACIE. Esta família de Guaporé, das Terras Velhas, como diziam, né, chegou aí por volta de 1918, e o filho, que esperavam ser um comerciante talentoso e tal, tinha tudo para isso, uma família bem constituída economicamente, o Ângelo vai mostrar uma tendência para a medicina e vai fazer seus estudos em Porto Alegre, volta para Erechim e começa a clinicar em Floresta, que é hoje Barão de Cotegipe. Com muitas dificuldades, aliás, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com o Dr. Calef um dia antes dele deixar a cidade e se transferir para Porto Alegre. Naquele tempo ele já enfrentava alguns problemas de saúde e ia anualmente a Nova York. Naquele tempo ele fazia em 85, 5 anos depois que eu iniciei o arquivo, ele fazia um tratamento rigoroso de saúde em Nova York. Mas ele me concedeu uma entrevista de 3 horas. São 20 e poucas laudas. Ele, na verdade, historiou sobre a medicina antiga, sua trajetória, e agora toma vulto essa história porque nós temos a Faculdade de Medicina em Erechim e os garotos aí, as meninas e meninos estão procurando se informar sobre a medicina no município de Erechim. Tanto que esse personagem começa então com muitas dificuldades, vai com um automóvel até um certo trecho, depois vai a cavalo, vai com uma carroça, e logo ele recebe, em 38 mais ou menos, ele recebe o convite do Arcângelo Lobosco, que é o outro contemplado nesse livro, construtor do Hospital Santa Terezinha, para trabalhar no Hospital Santa Terezinha. E aí foi uma trajetória, ele nos conta assim, fatos até da Segunda Guerra Mundial, que faltou gasolina na cidade, aliás ela era racionada, determinados litros por semana, aí o doutor tinha que se deslocar para o Hospital de Aranha, de diligência, de charrete. Não havia gasolina suficiente. Ele conta todas as tribulações, as peripécias de médico, um verdadeiro sacerdócio, ele ficava atendendo os chamados, ele fala do problema das operações de apendicite, em que a noiva pedia para se operar antes de casar, insistiam, era um pedido do noivo que o pai a operasse, para depois ele poder casar e eventualmente não teria aquela despesa. Virou uma mania a operação de apendicite, dita pelo Ângelo Luiz Calef com todas as letras. A entrevista consta no arquivo histórico e está sendo muito valorizada agora com o advento da Faculdade de Medicina em Erechim. Mas é também um personagem, e aqui eu quero fazer uma homenagem, nós todos, a classe médica, essa classe que se dedica em salvar vidas, aqueles onde que, na verdade, suavizam as dores alheias. Há um dito em latim que diz que bendita seja a profissão daqueles que suavizam as dores alheias. E a responsabilidade, porque este é um dos maiores cirurgiões, juntamente com Raimundo Fiorello Zanin, que também é homenageado neste livro, eles viram coisas do Arco da Velha. Vou só citar um exemplo. Então, quando operavam alguém, vinha toda a família para o hospital. Era permitido, era o contexto da época, era, digamos, a moda da época. Daí, muitas vezes, aquele que aplicava a anestesia contaminava um familiar, um irmão, um parente,
e às vezes dormiam até nos corredores, no sofá, caíam e dormiam. Então havia a tolerância de observar o operado pela própria família, havia essa tolerância. Quer dizer, era um pouco menos técnico, vamos dizer, do que hoje. Então havia essa solidariedade, essa tolerância, e ele contou passagens importantíssimas das doenças infantis, da morte de crianças. Era uma prática dele ou era uma prática comum, digamos? Era uma prática assim tão primária. A anestesia que no interior eles diziam vão dar a endórmia, para fazer dormir. E ela contaminava o ambiente assim e realmente provocava bastante sono. Há inclusive um episódio, que sai um pouquinho, um episódio constatado pelo médico Tulke, pelo mecânico Tulke. O doutor disse, eu quero que o senhor me arrume o meu automóvel, está aqui a chave. Aí o Alfredo Tulke foi arrumar o carro do médico. Decorrido umas 2 ou 3 horas, ele volta a entregar o carro, o veículo para o médico. Em lá chegando, ele chama o nome do médico, grita, doutor, doutor, pode entrar, Tulke. No que ele entra, ele se depara com um camarada caído no corredor, 5 metros mais para frente outro. Era esses efeitos da anestesia, que ele estava operando e tal. Não, pode entrar, é assim mesmo. O que está acontecendo aqui? Que o cara ficou apavorado vendo aquele cenário, né? Então essas histórias, na verdade, elas começam a chegar ao conhecimento do público agora, com pesquisas, com informações, com as práticas da medicina antiga, coisas assim completamente estranhas aos dias de hoje, mas que aconteceram e que são histórias e que são reveladas, né? Aqui eu estou vendo aí que ele foi criticado, digamos assim, pelo padre Benjamin Busato. As polêmicas. Aliás, hoje na década... A polêmica do... Polêmica. Né, a tarefa dos intelectuais. O padre ele teria desconfiado da intenção humanitária dos homens de branco, consta aqui. E aí o doutor Calef, né, encabeçou uma manifestação pública no jornal A Voz da Serra, certo, em 47, certo, repudiando veementemente o discurso do padre, enfim. Que o padre Benjamin era um grande líder católico, além de líder, ele influenciava na política. Também está no livro. Também está no livro, E o Ângelo Luiz Calef, um dos grandes méritos, a briga que ele comprou, uma briga poderosa, para curar a água, o problema da contaminação da água. Olhando aqui, eu gostaria que tu mencionasse não hoje. Seria exagero afirmar que o doutor Ângelo está para Erechim, assim como Oswaldo Cruz esteve para o Rio de Janeiro, em se tratando de prevenção de doenças e saneamento básico. Ambos foram incompreendidos num primeiro momento, sim, mas nunca desistiram. Então o Rio Tigre que abastecia, e ele era contaminado e veio o técnico de Porto Alegre e ele se jogou de corpo e alma, porque ele vai ser vereador também. E ele não vai poder exercer muito bem a vereança em virtude da sua profissão de médico, mas se tem algo que ele foi valente, foi destemido e comprou briga assim com gente grande, como se diz, é esta preocupação de que a água do erechinense fosse tratada, fosse melhorada, e realmente aí houve uma efervescência, um assodamento, polêmicas que estão registradas inclusive no jornal A Voz da Serra. Sem dúvida. Um médico que também presenciou a falta de querosene, a falta de gasolina, que nessa parte o padre Benjamin se desloca a Porto Alegre e resolve o problema de sal e querosene que faltava na região do Alto Uruguai. O padre Benjamin ele não era só um líder religioso, um líder político, um grande orientador, um líder comunitário também. Aqui tem várias menções aqui sobre saneamento, instalação de rede de esgotos, tubulações subterrâneas, enfim, obras que ninguém lembraria futuramente, né? E que ele se empenhou muito para que as autoridades administrativas
batalhassem por isso, né? Levantassem isso. Eu acho que um dos maiores legados, realmente, do Ângelo Luiz Calef, além daquilo de tantas crianças salvas, o Ângelo Luiz Calef, na verdade, ele é um irmão meu desenganado em Gaurama, ele conseguiu reverter o quadro em 3 dias. Ele realmente era um médico assim, que salvou muitas crianças, que fez operações, era um cirurgião assim de proa, juntamente com Raimundo Fiorello Zanin, são os próceres, assim, pessoas do mais alto valor moral, que deixaram um legado importantíssimo para a população. Eu vou te dizer, eu me lembro quando criança, até hoje eu me lembro que eu fui uma vez no consultório do Dr. Calef, que era na época uma sumidade aqui, muito respeitado e tal, né? Certamente por tudo que fez e pelo talento dele, né? E pelo conhecimento dele, lá no Hospital Santa Terezinha, né? Ele tinha o consultório lá. Me lembro até hoje. Exato. Né? Então... Eu tive um pouco de sorte também, né? Esse privilégio de... Estava difícil, eu devo ter ido à casa do Dr. Calef cerca de 25, 30 vezes, conversei com a senhora dele, me recebeu bem e dizia dos compromissos, da dificuldade de ter um momento para entrevista. Aí ele se ofereceu a ir no Arquivo Histórico Municipal, numa tarde, onde hoje é a Câmara Municipal. Ali estavam o arquivo e a biblioteca, e começou a desfilar uma conversa, como nós agora, que se estendeu por aproximadamente 3h30. Já ia para o lado da tarde, e eu tirava a fita e colocava outra fita, e fita cassete, né? Gravamos essa entrevista, que é um tesouro hoje, é um subsídio importante, assim. Esse material está onde? Esse material está disponível em laudas, já datilografado no Arquivo Histórico Municipal. Essa e mais de 300 entrevistas já colocadas no papel. Precisa meses e meses, anos, eu diria, para consultar todas essas informações, né? Ia de rua em rua com gravador, era o meu ofício. Eu precisava também mostrar para os meus superiores que o trabalho estava andando. Eu fico 21 anos no arquivo, então é uma vida inteira, na verdade, se dedicando, mas a gente não consegue captar toda a história, a gente vai captando uma parte da história. Por isso, sobre o mesmo tema se escrevem 20, 30, 40, 500 livros, e cada um resgata uma parte que não foi, às vezes não foi tocado, né? Realmente, esse é o famoso... que diria ser muito bem remunerado, mas é o famoso trabalho sem preço, né? Se fosse cobrar... A pesquisa, o pesquisador no Brasil ainda precisa crescer, né? O professor, o pesquisador, o músico, são profissões dignas, sublimes, deixam uma semente de humanismo na comunidade. É claro que isso no primeiro mundo é extremamente valorizado, não? Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Olha, tu pega... N temas no mundo inteiro aí, tudo, né? Tu vai encontrar mais outros de teses, né? De pesquisas, né? Tem um livro muito bom aí que está aí, que eu estou tendo a oportunidade de ler, A História Não Contada dos Estados Unidos. É uma coisa muito interessante. Eu já ouvi falar desse livro. Aliás, numa loja da cidade, chegou uma senhora e solicitou esta obra para presente. Eu fiquei e guardei esse título. Faz questão de 15 dias. A História é um livro muito procurado, aliás. Então eu agradeço por chamar a minha filha de senhora, mas é uma senhora mesmo. Eu acho que deve ter sido ela. Eu estava de aniversário há poucos dias e eu ganhei de presente. Então, eu acho que é esse fato. Então, essas coincidências aí, né? Mas pelo pouco que eu li, né?
digamos assim, o título condiz a história não contada dos Estados Fiquei Unidos. com aquele título porque realmente para mim foi uma novidade. Pesquisa feita por, não lembro quem, mas o outro é o Ridley Scott, que fez o filme Platoon e outros filmes aí. Certo. Né? Assim, lendo 50 páginas já dá para ver que são coisas que não foram contadas ainda, ou para mim ao menos, né? Bom, para encerrar, Ângelo Luiz Calef, uma razão para viver, vocês colocaram aqui, prevenir. Ele foi um homem que lutou muito na prevenção das doenças, porque ele conhecia. Sobretudo das crianças, havia o croup, era a difteria, que era um assombro no interior, o medo das doenças. Como ele presenciou também um nível elevado de mortes de crianças, ele tinha toda uma sensibilidade, então ele apostava no prevenir. Era um homem, vamos dizer que além do seu tempo e com uma vontade férrea, assim, um sacerdócio. Ele exerceu a profissão assim no seu mais alto valor de doação, né? O senhor acha que em 9 minutos e meio dá para passar mais um aqui, não? Ah, sim, em linha reta, sim. Então tá. Sim. Acho que depois do intervalo nós vamos conhecer um pouco sobre Júlio Costa Milan Rosa. Nós já voltamos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Muito bem, nós estamos de volta então aqui com esse programa, aprendendo bastante aqui com o Enori Chaparini sobre vultos históricos que marcaram e marcam a história de Erechim. Vamos ouvir um pouquinho sobre Júlio Costa Milan Rosa. Por favor. De fato, Erechim se orgulha muito, sobretudo o judiciário. O judiciário iniciou em Erechim em 1929. Cujo primeiro juiz foi Agnaldo da Silva Leal. Mas nós tivemos um grande ser humano caxiense, que depois eu vou ver aí, eu vou ter que tirar uma dúvida. Mas assim, ele chega aqui como juiz nomeado para José Bonifácio. José Bonifácio é o nome que Erechim teve de 38 a 1944, 6 anos de José Bonifácio. Veio como juiz e era uma personalidade marcante, porque ele ia de rua em rua presenciar os problemas da comunidade. Ele tem tanto senso social e humanitário que ele reúne em 51 a primeira reunião do menor abandonado em Erechim. Como na mesa dele repousavam lá processos envolvendo
envolvendo jovens, né, meninos, envolvendo o menor abandonado. Ele resolveu envolver a comunidade numa campanha e ele é um dos responsáveis, além do Aeroclube de Erechim, ele é um dos, em 41 o Aeroclube, ele é um dos responsáveis pela fundação do Patronato Agrícola, que de fato ele veio, se firmou com grande êxito, continua. Então este juiz, ele se sobressaía por este senso comunitário, social, para esta parte mais frágil da sociedade. Outra coisa importante que ele deixa um legado sublime para a comunidade é a fundação da Biblioteca Pública Municipal. Então havia, Ode e ouvintes naquele tempo, uma pleiade, um conjunto de homens como Padre Benjamin Busato, o Rubio Brasiliano, muitos intelectuais, Ângelo Cibela, Olímpio Zanin. Eles se reuniram e resolveram fazer o baile do livro. O que era o baile do livro? Era um baile normal, só que na entrada, ao invés do Ode, ou qualquer um de nós pagar o ingresso, doaria um livro na portaria. E com tantos livros daqueles bailes que eles fizeram, criou um embrião para o nascimento da Biblioteca Pública Municipal. Chamava-se o Baile do Livro. Estou falando de 1944, 45. Em 46, o Américo Godoy Ilha assina a criação da Biblioteca Pública Municipal. Ela foi instalada em 2 de julho de 47, lá onde que é hoje o Ponto Frio, junto com a Rádio Erechim. No mesmo dia e no mesmo local, aí já era o prefeito Aldo Arioli. Então, eles já percebiam, esses intelectuais, e principalmente o Júlio Costamillan Rosa, que Erechim necessitava de uma biblioteca, cujo primeiro lugar foi nas dependências do prédio da Prefeitura Municipal. Ali, então, nasce a biblioteca, depois com doações. Então, você tem um homem que teve, assim, a grandeza de pensar na existência de uma biblioteca. Depois ele cria, inclusive, o Centro de Estudos Sociais, que reúnem intelectuais, escrevem debates e debatem sobre a história de Erechim, isto lá em 1946, 47. Então o Júlio Costamillan Rosa, ele foi inclusive homenageado. Ele recebeu o título de cidadão erechinense. Ele foi, mais tarde, ele deixou a cidade, porque ele foi nomeado desembargador. Ele subiu na carreira jurídica e vinha seguidamente, um homem que teve um reconhecimento pela comunidade. Agora, eu não sei hoje, eu estou em dúvida se ele realmente tem nome de rua. Eu agora, neste momento, não lembro da rua Júlio Costamillan Rosa. Talvez caberia aí, eu acho que ele merece, porque trata-se de um intelectual de alto gabarito que lançou uma semente original. Hoje nós poderíamos fazer o baile do livro para ampliar até a Biblioteca Pública Municipal, né? Consta lá 35 mil volumes esperando por nós. A biblioteca hoje é um orgulho, uma das mais organizadas no Rio Grande do Sul. Está bem e o pessoal está doando mais material. E eu frequento, eu sou meio suspeito também de emitir juízo, de expender aqui a minha opinião, mas de qualquer sorte, eu acho que cabe ao Júlio Costamillan um olhar carinhoso, um olhar de agradecimento, porque ele lançou assim luzes para a intelectualidade de Erechim. Tem uma passagem, como o tempo está no fim aqui, mas muito curiosa, que diz o seguinte: ele presidindo um júri popular, né? Ele, a certa altura, determinou um fato totalmente inusitado na história do judiciário de Erechim, aqui ao menos. E eu acho que de muitos, né? Onde por desacato ao promotor público, ele mandou prender na hora um dos jurados. Foi, sim. É um episódio interessante. Um episódio interessante aqui. E Uma Razão para Viver, de Júlio Costamillan Rosa,
Vamos verificar essa questão, se tem rua ou não tem rua. Uma razão para viver seria conviver, né? Conviver. E ele tinha realmente essas qualidades. A família Castro, eu ouvi muitas histórias através do Jação e através do César Castro, que me contavam, assim, episódios, fatos reais da figura, a figura bondosa. Algo que acompanhava esse juiz era a bondade e olhar para os que mais sofriam na sociedade. Por isso, então, ele é responsável pela criação do patronato, ele se envolveu em campanhas para fazer a biblioteca, juntamente com outros intelectuais, né? A realização do baile do livro diz tudo, né? E fora o que ele fez, digamos, do ponto de vista jurídico, contribuindo com a justiça do município. Ele também, se eu não me engano, vi aqui que ele recebeu o grau emérito militar, uma coisa assim. Ele recebeu no governo do Emílio Garrastazu Médici, pelos relevantes serviços prestados, não? Enori, 1 minuto e meio para suas despedidas. Eu já de antemão te agradeço mais uma vez pela aula que você deu aqui. Não, nós tivemos uma aula conjunta, eu aprendo contigo também. Tenho profundo carinho e admiração pela tua tarefa de sempre estar na mira da notícia, jornalista. Parabéns, Ozzy. Parabéns à comunidade que sempre se preocupa em aperfeiçoar a sua história, em melhorar, em diminuir as imperfeições e sempre ter o espírito de continuar pesquisando. Meu mais profundo reconhecimento a todos, meu carinho e um abraço afetuoso a todos vocês. Muito obrigado. Pesquisando ainda, antes que você... Eu estou participando de projeto. Nós há poucos lançamos uma obra sobre o centenário da CIE. Sim. Eu acho positivo... muito obrigado, que o pessoal está escrevendo sobre a Unimed, já escreveram sobre a Unimed, os bancos estão fazendo o resgate da história dos bancos, dos colégios, das famílias, extremamente positivo, isso nos joga a luz nos caminhos e cada vez mais democrática a nossa sociedade. Ok, eu quero agradecer realmente a disponibilidade do Enori de sair da sua residência, vir até aqui, nos presentear com essas informações, enfim. Mais à frente vamos, quem sabe, repetir um programa com outros personagens aqui. Muito obrigado, Enori. Obrigado, cumprimentos. Obrigado. E a todos de casa, muito obrigado. E até uma próxima.